Horror na Colina de Darrington, de Marcos Barcelos. Terça-feira, 17 de fevereiro de 2015. Sanatório do Condado de Borough. Meu nome é Benjamin Francis Simons, mas podem me chamar de Ben ou Benny, se quiserem. Houve uma época em que eu era conhecido assim. Há mais ou menos 11 anos tive a pior experiência da minha vida. Foi algo obscuro, assustador, bizarro, maldito. A verdade é que nenhum adjetivo consegue definir. O que aconteceu mudou a minha perspectiva de vida para sempre e me assombra desde então, fazendo-me duvidar da minha sanidade e temer pela minha segurança constantemente. Começou sem nenhum aviso, quando fui passar uma temporada na casa dos meus tios na colina de Darrington, em Southampton, e terminou como um pesadelo que me arrancou a juventude, a realidade e me transformou nesta figura cheia de dúvidas, medos e paranoias. Durante muito tempo evitei comentar sobre o assunto, mesmo com as muitas investidas da imprensa. Nunca tive coragem de revelar todos os detalhes. É doloroso revisitar esse pesadelo. Por isso sempre mantive guardado em mim, como num cofre fechado, todo o horror que experimentei ao vagar naqueles dias pelas profundezas do meu interior. Sempre achei que não adiantaria contar, então preferia viver os anos que me restavam em silêncio. Até hoje. Primeiro, corda trançada. Ainda não sei se estou pronto para contar a história completa. Veja, faz alguns anos e até hoje eu sofro com as memórias como se revivesse cada momento. Os detalhes estão embaralhados e muita coisa se perdeu. Já não sei mais o que é pesadelo e o que é realidade, não consigo mais distingui-los. Mas foi terrível. Terrível. Ben Simons, 17 de fevereiro de 2015. Eu passava um tempo na casa da minha tia Júlia, 11 anos atrás, mais precisamente em junho de 2004. Era uma casa grande, bem antiga, de construção rústica, com paredes de tijolos cobertas de era, que ficava em uma colina afastada, numa cidadezinha calma ao sul de Southampton, New Hampshire. Certa madrugada, acordei com a boca extremamente seca e saí do quarto em que dormia, no segundo andar, para ir até a cozinha buscar água. A escada ficava no final do corredor, por onde caminhei sonolento. Quando cheguei mais ou menos à metade, olhei com mais atenção à frente e vi minha priminha Carla, de 5 anos, sentada, olhando fixamente para cima. Ela estava bem animada, dando risadas enquanto virava a cabeça para os lados. Pude ver também que ela fazia caretas. — O que está fazendo aí, Carlinha? Perguntei, bocejando e coçando a cabeça. — Estou imitando a moça das tranças. Ela respondeu rindo e contorcendo o rosto. Olhei em volta. Não havia mais ninguém além de nós. — Onde está a moça, Carlinha? Então ela apontou para uma viga no teto que corria paralela à escada. — E como é a moça? O que ela está fazendo? — Ela está de vestido e fazendo caras engraçadas. A Carlinha riu. — Assim, ó! E tornou a imitar as caretas. Como meu sono era ainda forte demais para continuar dando atenção, apenas sorri e voltei a andar. Foi quando ela disse algo em um tom triste, que me fez estacar, congelado no primeiro degrau. — Mas as tranças da moça estão enroladas no pescoço dela. Eu me virei para ela, que apontou de novo, bem acima de mim. — A moça está pendurada pelas tranças no pescoço dela. Ela está balançando. E a Carlinha voltou a rir. Balançando e fazendo caras engraçadas. E mais uma vez imitou as caretas. Observei por alguns instantes as caretas que a Carla produzia.
Foi quando o arrepio percorreu todo o meu corpo e tudo passou a fazer sentido. Não eram caras engraçadas. Ao ver as expressões que ela imitava, regalando os olhos e a boca, sugando o ar, tudo ficou claro. Era a exata expressão de alguém que estava sufocando. E com certeza não eram tranças no pescoço da moça. Quando olhei para cima, minha mente fez seu trabalho e meu coração disparou. Era uma corda. Ele também está olhando para a moça, mas ele está triste, a Carlinha disse de repente. Quem está olhando para a moça, Carla? Eu tremia e tentava não olhar mais para cima, pois agora podia vê-la claramente, e o barulho da viga antiga rangendo me causava calafrios. O namorado dela, a menina afirmou. O moço me disse que foi ele quem a colocou ali. Perguntei então, gaguejando, me sentindo cada vez menor do que a minha prima de 5 anos. E cadê o namorado dela? Você não consegue ver? Ela perguntou espantada. Ver? Olha ele aí, ó. A Carla apontou para o meu ombro. Do seu lado, pertinho. O moço está te contando o segredo dele. Não consegue escutar? Fechei os olhos e senti minhas pernas bambearem. Uma respiração fria soprava em meu pescoço e, como um sussurro de diversas vozes graves, agudas e desesperadas, distingui pouquíssimas palavras cujos significados tentei fingir que não entendia. Quando abri os olhos, trêmulo, a Carlinha não estava mais lá. Tudo o que vi foi um homem de camisa xadrez vermelha segurando uma pistola, com cabelo emplastrado em sangue, que deslizou rapidamente em minha direção e colou seus 2 olhos vermelhos nos meus. E depois, não vi mais nada. Segundo, a escuridão se aproxima. É muito difícil, entenda. São detalhes pesados, perigosos. Eu me sentiria muito melhor se fosse possível apagar o que aconteceu em seguida. Mas não consigo. Isso me assombra. Você tem certeza de que quer mesmo saber a história toda? Então dê-me um tempo. Por favor. Ben Simmons, 17 de fevereiro de 2015. Acordei sem fôlego. O suor escorria pela minha testa e meu coração batia feito louco. A última lembrança ainda pulsava em minha mente com aterrorizante nitidez, mas a sensação de ter despertado completamente arfante fez tudo parecer ainda mais confuso. Só pude imaginar que tinha sido um pesadelo. Levantei-me da cama com dificuldade e olhei pela janela. O sol nascia tímido, tentando se sobrepor às nuvens negras que já preenchiam boa parte do céu. Mas eu ainda estava em Southampton e lá fora tudo parecia tão normal quanto no dia anterior. No entanto, o que aconteceu do momento em que acordei de madrugada para buscar água, até um instante, segundos atrás, em que abri os olhos quase sem conseguir respirar, parecia insano demais para ser verdade. A casa estava silenciosa e as janelas balançavam num ritmo desordenado por conta do vento. Como num déjà vu, saí do quarto e comecei a caminhar devagar pelo corredor. Só que dessa vez eu me sentia estranhamente incomodado, com uma horrível expectativa de olhar para a viga no final da escada. E como se algo me tentasse, não consegui evitar. Olhei, mas não havia nada. Esfreguei os olhos para tentar colocar os pensamentos em ordem. Viviam na casa a tia Júlia, o tio Romeu e minha prima Carla, de 5 anos. Minha prima Amanda, de 18, inteligente como era, passara na primeira tentativa no vestibular para o curso de Tecnologia da Informação na faculdade em Derry, no final do ano anterior, onde passara a morar. Eu, naqueles dias, tinha 17 anos e fora passar essa temporada na casa deles para ajudar a tomar conta da Carla, que vinha adoecendo com frequência e não podia ficar muito tempo sem cuidados. Por essas e outras, a situação na casa da família Johnson não andava fácil.
A tia Júlia, do alto de seus 57 anos, após sofrer um violento e inesperado derrame, passara a viver acamada, num triste estado vegetativo. O tio Romeu, um ano mais velho que ela, começou a trabalhar dia e noite em outra cidade para conseguir arcar com as contas hospitalares que, segundo ele, eram altíssimas. Em muitas ocasiões ele permanecia fora de casa durante dias. Portanto, naquela quarta-feira, estávamos em casa somente eu, a tia Júlia e a Carla. Continuei caminhando pelo corredor com certo receio e passei pelo quarto da minha tia. Abri a porta devagar, apenas o suficiente para confirmar que ela continuava a dormir profundamente. Seus equipamentos, que emitiam o bip intervalado, estavam em funcionamento. Tudo tristemente normal por ali. No andar de cima havia 3 quartos. O da Amanda em um dos extremos do corredor, onde eu me instalara, o dos meus tios e o da Carla, que ficava no outro extremo do corredor, já próximo da escada. Todos possuíam decoração antiquada, piso de madeira e janelas com grandes armações de metal, exceto o quarto da Carla, cujas paredes foram todas revestidas com um papel infantil, repleto de desenhos de princesas e castelos. Ao passar diante da porta do quarto dela, notei que estava entreaberta e pude ver a Carlinha sentada no chão, desenhando. Dei 2 batidas de leve. "Bom dia, mocinha." Eu a cumprimentei, tentando parecer o mais tranquilo possível. "Posso entrar?" "Oi, Benny, entra." Ela se virou e olhou para mim sorrindo. "Estou desenhando." A Carlinha adorava me chamar pelo diminutivo Benny. Ela dizia que chamar só de Ben era muito chato. Sentei no chão ao lado dela. "O que você está desenhando, hein?" "Minha família e meus amigos. Nós moramos todos em um castelo, olha." A Carla estendeu a folha para mim. "Você está aqui também." Reparei que na parte do desenho que me representava viam-se fielmente representados meus cabelos negros e bagunçados, meus grandes olhos azuis e até a roupa que usava naquele dia. Calça de moletom cinza e camisa de manga comprida branca. Mas o que havia ao meu lado no desenho trouxe de volta o frio à minha espinha. "Quem é este, Carlinha?" Indiquei o que parecia ser um imenso animal com vários chifres, asas negras e patas tortas ao meu lado. A expressão de Carlinha mudou completamente e ela puxou o desenho de minha mão. "Ele não gosta de você," ela disse de repente. "Quem?" "Ele não gosta de você, não gosta de você. Ele falou que você é igual a ele. Não gosta, não gosta, não..." De repente, da mesma forma que ela começou a falar, parou e voltou a desenhar. Eu respirava meio fora de compasso, ainda tentando entender o que vinha acontecendo desde a noite anterior. Sem aviso, ela afirmou: "Ele é a escuridão. E a escuridão está chegando." "Como é, Carlinha?" "A escuridão está chegando. Já levou a mamãe?" Minha priminha se virou para trás, olhando em direção à porta. "Oi, mãe." Assustado, olhei para trás em tempo de ver que a tia Júlia passava pelo corredor. Mas isso era absolutamente impossível. Ela permanecia deitada na cama havia quase 9 meses, praticamente desde que se mudaram para aquela casa. Levantei-me de um salto e corri até a soleira, mas não havia ninguém. Desci as escadas ainda correndo, procurando desesperadamente algum sinal que provasse que ainda não estava ficando louco. Quando enfim desisti de procurar, subi as escadas com a mente em completa confusão. Fitei de relance um dos vitrais ao meu lado e lá fora, um dia cada vez mais escuro começava a se formar. Dentro da casa, o ar era pesado. Que diabos estava acontecendo ali? Quando cheguei ao último degrau, vi a Carlinha parada em frente à porta do quarto da mãe, olhando fixamente para a maçaneta. Cuidadosamente, ela abriu a porta, mas o que quer que tenha visto a fez gritar muito alto e tombar para trás. Assim que se levantou, a Carla correu na minha direção e jogou-se nos meus braços. "Muito medo!
Muito medo, Benny, é muito assustador! Ela berrava chorando, mas logo em seguida parou e me encarou com os olhos vidrados. A escuridão está chegando! Atrás de mim, um bizarro barulho de cascos subindo as escadas começou a soar. Acima, a viga rangia assustadoramente. E assim, o medo também se apoderou do meu coração. Segurei a Carlinha no meu colo e corri o mais rápido que pude para o quarto. Terceiro. O monstro no corredor. 1 ano antes. Arquivo do Departamento de Polícia de Southampton, New Hampshire. Caso número 00016A, Darrington. Transcrição telefônica número 254688/04. Referência 182739. Operador Blazinski, Ana. BDG #4582. Quarta-feira, 19 de setembro de 2003. Início 10h35 p.m. 10:35:43. Departamento de Polícia de Southampton, qual é a sua emergência? 10:35:45. A escuridão está chegando. 10:35:51. O quê? 10:35:53. Não há mais tempo. A escuridão está aqui. 10:35:57. Qual é o seu nome, senhora? Estática. 10:36:10. Senhora, qual é o seu nome? Estamos identificando o seu endereço. 10:36:25. O mal está aqui. Estática. 10:36:32. Estamos mandando uma viatura. 10:36:42. Não há mais tempo. Ela está morta. Ele está morto. Todos morreram. 10:36:57. Senhora, a viatura já está a caminho. Mantenha calma. 10:37:05. Os próximos seremos nós. Posso ouvir seus cascos se aproximando. Barulhos incompreensíveis seguidos por gritos. 10:37:20. Senhora! Gritos de Júlia e passos apressados. Uma voz masculina assume a ligação. 10:38:01. Alô? 10:38:05. Senhor, aqui é do Departamento de Polícia de Southampton. Qual é o seu nome? Temos uma viatura a caminho. Risadas femininas constantes. 10:38:26. Uma viatura já está... Fim da ligação. Não sei exatamente quantas horas eu e a Carla ficamos trancados no quarto da Amanda. Foi muito difícil acalmá-la, estando eu mesmo aterrorizado. Tentei cantar para ela até a viga parar de ranger, mas minha voz trêmula falhava a cada verso de Brilha, brilha, estrelinha. Quando a Carla, enfim, adormeceu nos meus braços, olhei de esguelha pela janela e vi que o tempo continuava fechando. Era difícil entender o que estava acontecendo naquele lugar e o torpor causado pelo medo anestesiava ainda mais a minha mente. Tentei recapitular o que o tio Romeu me dissera de maneira relativamente vaga sobre a casa e sobre o dia em que a tia Júlia sucumbiu e acabei entrando num devaneio de memórias. Lembro que quando se mudaram, em agosto do ano anterior, a vida aparentemente começara a melhorar. A ideia era ter um lugar tranquilo para criar a Carlinha, uma vez que Amanda já ia para a faculdade e a tia Júlia precisava de espaço para terminar o livro. Eles conseguiram o contato de um senhor idoso, residente em Derry, dono de um ótimo casarão de 3 quartos em uma colina afastada de Southampton. Uma cidade relativamente pequena, Southampton fica no condado de Rockingham, em New Hampshire, mais precisamente no leste dos Estados Unidos, na região conhecida como Nova Inglaterra.
Nessa época eu também morava em New Hampshire, mas na cidade de Rochester, no orfanato St. Charles. Fui para a cidade de Manchester procurar emprego somente quando completei 17 anos, a fim de conquistar alguma independência financeira. Não cheguei a conhecer meus pais, e sei pouco sobre eles, o que nunca me incomodou muito, para falar a verdade. Eu gostava do orfanato, meu lar desde que me entendo por gente. Não sei como cheguei ali e não tive interesse em saber até que, ainda na infância, tive o primeiro contato com o tio Romeu, quando ele apareceu no St. Charles e contou que era da minha família, irmão do meu falecido pai. Naquele ponto eu já estava mais do que acostumado a viver sozinho, então nunca pensei em morar com eles. Mas foi muito bom ter uma família para chamar de minha. Nessa época eles viviam em Portsmouth, num bom apartamento de 2 quartos, e eu os visitava com frequência aos finais de semana. Ao conhecer Amanda, me encantei de imediato com a genialidade dela. Ela sempre teve muita facilidade com computadores e aparelhos eletrônicos, isso me fascinava. A tia Júlia me tratava como a um filho, e apesar do tio Romeu conversar pouco comigo, sempre se mostrou disposto a me ajudar e me levava para caçar sempre que surgia a oportunidade. Foram tempos bons aqueles. E então a Carlinha nasceu, o que foi uma grande surpresa para todos, dada a avançada idade dos meus tios. O apartamento ficou pequeno com o passar dos anos, e a mudança se tornou inevitável com a insistência frequente do tio Romeu. Procurando pais, então, eles fecharam a compra do imóvel por um preço bem interessante. O tio Romeu tinha pressa de comprar a residência, então todo o trâmite foi bem rápido. Perguntado sobre a história daquela propriedade, no entanto, tio Romeu nada mencionava, alegando não saber. Os primeiros dias no Castelo da Montanha, como a Carla chamava a nova casa, foram de alegria. A tia Júlia escrevia seu livro num ritmo veloz e a Carlinha se apaixonara pelo seu novo quarto. Lembro-me de visitá-los no início, um pouco antes de tia Júlia passar mal e os dias parecerem maravilhosos. Pouco depois tudo mudou. Meus tios passaram a brigar constantemente e a tia Júlia ficava cada vez mais isolada no porão. Parou de escrever e apresentava um comportamento estranhamente agressivo. Sempre que eu perguntava sobre o que acontecia na casa, o tio Romeu hesitava e desconversava. Então, a tia Júlia teve o derrame e tudo para eles piorou de vez. A Amanda queria voltar da faculdade, mas o tio Romeu insistia para que ela continuasse para não se prejudicar. Como ele havia arrumado um segundo emprego em Portsmouth, poderia pagar as contas. Porém, passou a insinuar que eu seria de grande ajuda e que eu poderia ir para lá nas férias, se assim o quisesse. Foi quando me despedi de todos no St. Charles e peguei uma licença no pub, The Cheskin, onde trabalhava em Manchester. Pensava em ajudar meus tios tomando conta da Carlinha por um mês, para que o tio Romeu pudesse, enfim, trabalhar sem se preocupar. E assim, fui para Southampton, esperando tranquilos dias de descanso. Eu não poderia estar mais enganado. Ainda imerso em lembranças, imaginei que horas seriam. Ao olhar para o relógio antigo na mesinha de cabeceira, me surpreendi. Já passava de 2 da tarde. Com cuidado, deixei a Carlinha na cama, cochilando, e saí do quarto. Novamente aquele corredor. O que antes me era indiferente, agora me transmitia uma péssima sensação. Até respirar era difícil. Lá fora, uma tempestade se aproximava. O vento estava produzindo uivos cada vez mais fortes pelas frestas das janelas. Decidi que era hora de ligar para o tio Romeu. Por mais que tudo aquilo parecesse extremamente louco e eu me negasse a acreditar, alguma coisa estava acontecendo. Desci até a sala e disquei o número do trabalho dele no telefone velho e encardido que ficava na parede. Romeu Johnson falando? Respondeu a voz grave do outro lado da linha alguns minutos depois. Oi, tio Romeu, é o Ben. Benny? Ele estranhou. Olá, filho. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo antes de continuar. É complicado de explicar, tio.
Existe algo sobre a casa que você esqueceu de me contar? Dessa vez, ele que ficou em silêncio. Então eu continuei. Não sei se sou eu que estou ficando louco, mas indo direto ao ponto, vou dizer como estou me sentindo. Preso em um pesadelo desde a madrugada. O que houve, Ben? Ele tornou a perguntar, desta vez com a voz séria. Tentei explicar da melhor forma que pude. Obviamente, na época, dei bem mais detalhes e ele me escutou sem dizer uma palavra. E agora a Carlinha está cochilando. Estamos sem comer desde cedo, mas eu não estou com fome e... Você disse que a sua tia se levantou da cama. Foi o que eu vi. Mas sei que é... O tio Romeu me interrompeu. Ben, tranque a porta do meu quarto. Agora. A chave está na gaveta ao lado da minha cama. Já estou indo para casa. Estou perto. Ele balbuciou no final. Trancar a porta do seu quarto, tio? Confuso, eu atropelava as palavras. Mais uma coisa, Ben. Ele disse, meio ofegante, aparentemente correndo. Por nada neste mundo, deixe sua prima sozinha até eu chegar. E não vá até o porão. A ligação começou a ficar ruim. Tio, o que está vendo? Perguntei em voz alta, em meio à estática. Pude distinguir apenas algumas palavras antes de a ligação ser cortada. Não leia. Esconda. Estou a caminho. Meu coração começou a bater muito acelerado. Larguei o telefone de qualquer jeito no gancho e saí em disparada para a cozinha. Sem pensar muito no porquê, apanhei a primeira faca que encontrei no balcão. Ouvi passos no corredor acima de mim e fui até a escada. Subi os degraus com todo cuidado, com a faca em punho, e encontrei a Carla parada no meio do corredor. Ela ainda estava com a camisola, imóvel, olhando para baixo. Uma cena que me arrepiou da cabeça aos pés. — O que houve, Carlinha? Perguntei, baixando a faca. Sem nenhuma expressão, ela ergueu o rosto, apontou para a porta do seu quarto e disse com uma entonação estranhamente fria. A escuridão está dentro do meu armário, Ben. Não há nada no seu armário, Carlinha. Falei sem muita convicção. O medo já tinha me consumido e vencido qualquer razão que ainda restasse em mim. Ela continuava apontando a direção. Caminhei até o quarto e avistei o armário. Bem devagar, fui até ele, desejando do fundo do coração não encontrar nada. Mas quando abri a porta antiga do guarda-roupa, o que vi gelou a minha nuca e tirou todo o meu fôlego. A Carlinha estava dentro dele, encolhida e chorando. Quando me viu, ela falou: Beni, tem um monstro no corredor. Não tive tempo para me recuperar do choque, nem para me preocupar com a grande sombra que surgira em cima do armário. Decidi que iria trancar a porta do quarto dos meus tios e sair da casa com a Carla o mais rápido possível. Assim, coloquei a Carlinha na cama e, tropeçando, retornei ao corredor, tentando ignorar a outra criança parada ali. Do lado de fora, a chuva já havia começado. Apertei o cabo da faca com força e entrei no aposento dos meus tios. A tia Júlia dormia profundamente, mas a visão dessa vez pareceu bizarra e me deixou muito apreensivo. Fui, vacilante, até a mesa de cabeceira ao lado da cama e abri a primeira gaveta. Quando peguei a chave, a tia Júlia agarrou o meu pulso. Quarto. Mão morta. Trecho extraído do jornal The New Hampton Union, Southampton, New Hampshire, segunda-feira, 25 de junho de 1990. Tragédia em Darrington, por Helen Mirtz. A pacata cidade de Southampton, New Hampshire, tem se visto no olho de um furacão após a grande repercussão das mortes de Brad, de 34 anos, e Linda Bowell, de 31 anos, em sua casa, na colina de Darrington. Autoridades afirmam ter encontrado Linda enforcada, pendurada por uma corda, presa a uma viga no teto próxima à escada da casa. Brad
foi achado no chão, próximo ao corpo de Linda, com uma marca de tiro na têmpora direita. A polícia trabalha com a hipótese de assassinato seguido de suicídio. Amigos e familiares ainda muito abalados prestaram depoimento na esperança de esclarecer o ocorrido. No entanto, muitos afirmam ter perdido contato com as vítimas meses antes. Brad e Linda eram muito apaixonados. A casa do condado de Rockingham foi a realização de um sonho, afirma Robert Wilson, primo de Linda. Algum tempo depois de se mudarem, sem nenhum motivo, não tivemos mais notícias deles, e sempre que telefonávamos ambos pareciam nervosos e com pressa de desligar. Linda estava grávida, pelo que sabemos, mas nunca descobrimos se ela teve algum filho de fato. É tudo muito triste e inacreditável. Charles Williams, dono da loja de armas Williams Fine Gun Shop, no centro comercial de Southampton, afirmou à polícia ter vendido a Brad uma arma como a usada no crime, apesar da arma do crime nunca ter sido encontrada. Sim, eu tenho o registro da arma e da munição compradas por Brad. Ele entrou na loja apressado, com uma aparência debilitada, como se estivesse cansado e abatido. Achei estranho, mas Brad puxou conversa normalmente e ainda fez algum comentário bem-humorado. Pediu uma Smith & Wesson calibre 38 e pagou em dinheiro vivo. Conta Charles. O Brad assinava os papéis quando lhe perguntei se estava tudo realmente bem, e pouco antes de sair da loja ele respondeu com um sorriso algo como: "A escuridão está chegando. Eu posso ouvir seus cascos." O departamento de polícia de Southampton ainda junta as peças para entender o motivo do horrendo crime. A casa na colina de Darrington, que foi posta à venda, passou a ser muito visitada por curiosos e evitada por compradores. A sensação era de estar em uma queda que não tinha fim. Luzes e imagens disformes passavam velozes por mim e eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Ainda assim, conseguia sentir a mão da tia Júlia agarrada firmemente no meu pulso. Quando a queda pareceu terminar, me via em um quarto que lembrava vagamente aquele em que estivera momentos antes. No entanto, nada era igual. Era muito mais escuro e no lugar da cama hospitalar e dos equipamentos que mantinham a tia Júlia viva, existia uma cama enferrujada caindo aos pedaços, vários lençóis rasgados e sujos de sangue e velas negras por todos os lados. Eu respirava alto, estava confuso e amedrontado. "Carlinha!" Foi a primeira frase que me lembro de ter gritado. "Carlinha! Cadê você?" Olhei em volta, tentando me situar no ambiente. Fui até a porta, sentindo a cada passo o chão escorregadio. Ao baixar o olhar, quase vomitei. O assoalho estava coberto de sangue e havia montes do que parecia ser carne estragada. Prendi a respiração por segundos e continuei andando. Podia sentir o cheiro podre que dominava o ar. Passei as mãos nos meus braços para me aquecer e me encolhi perto da porta. Estava estranhamente frio. Tateei à procura da maçaneta e a girei devagar. Ao sair para o corredor, avistei mais velas negras em pontos distintos pelo chão. E muito sangue. Meu estômago se contorcia de forma cada vez mais violenta. Como estava muito escuro, peguei uma das velas para tentar iluminar o meu caminho. "Carla!" Tornei a gritar, mas desta vez com a voz falhada pelo frio e pelo medo. Assustei-me então com um som de passos e sussurros no andar de baixo. Ao prestar mais atenção, percebi que pareciam os lamentos e as súplicas desesperados de várias vozes diferentes, como se dezenas de pessoas em sofrimento estivessem presas à casa. Continuei adiante, em direção à escada, e quando a vela iluminou mais à frente, caí de joelhos no chão, horrorizado com o que vi. Na viga acima da escada estava aquela mulher, pendurada pelo pescoço, tentando em vão sugar o ar, sufocando, com os olhos já arregalados. Ela se balançava debilmente para os lados, com ambas as mãos presas às costas. Abaixo dela, o homem com a camisa xadrez vermelha do meu pesadelo.
Ele também se lamentava e segurava um revólver em uma das mãos. O homem colocava a mão livre no lado direito da cabeça, retirava-a banhada em sangue e a mostrava para mim, num choro incontido. Eu não conseguia entender o que ele dizia, mas parecia estar suplicando pelo meu perdão. Os sussurros de lamento aumentaram, e logo uns se sobrepuseram aos outros, tornando-se ensurdecedores. Achei que não aguentaria por muito mais tempo. Larguei a vela no chão, coloquei as mãos na cabeça e senti os joelhos fraquejarem. Chorei, em desespero, me sentindo só e apavorado. O que quer que fosse aquele lugar, ele implantara no meu coração uma crescente sensação de horror. De repente, senti alguém tocar de leve o meu ombro. "Levante-se, Benny", pediu uma voz suave que identifiquei quase de imediato. Ao olhar para trás, ainda chorando, eu me deparei com tia Júlia me encarando, sua imagem estranhamente iluminada. "Ben, você tem de voltar. Você precisa entender." Tentei falar, mas não consegui. "Eu não tenho mais forças, Ben. Já estou fraca demais." Comecei a sentir meu corpo desfalecer. Minha visão foi ficando cada vez mais turva e o ar começou a faltar. No entanto, pude ver com clareza as diversas figuras escuras surgindo das sombras e arrastando a tia Júlia para longe de mim. Dezenas de braços negros, machucados de carne putrefata, brotavam do chão e seguravam as pernas dela. Algumas formas tinham o que pareciam ser cabeças deformadas e bocas escancaradas e me olhavam enquanto a puxavam pelos braços. Faziam um barulho horroroso de respiração cortante, como quem busca o ar, mas não o encontra. "Tia!" Tentei falar e minha voz falhou. Eu também estava bastante fraco. "Leia, Ben", ela disse ao ser arrastada para o escuro. "Eu escrevi. Está escondido. No porão." Sem suportar mais, sem conseguir escapar daquelas visões, me deitei no piso o mais encolhido que pude. Senti o vômito chegando quente na minha garganta. Aquele cheiro podre era forte demais e eu pude ouvir de novo o nítido som de cascos que pisoteavam o assoalho pesadamente, cada vez mais próximo de mim. Eu fechava os olhos com força, mas não adiantava. Minha visão ficou ainda mais embaçada. "Não deixe a escuridão te levar", disse a tia Júlia de algum lugar muito distante. "Eu vou ficar bem." Foi quando senti uma força descomunal me puxando para cima, num turbilhão de ventos e luzes. Quando abri os olhos, ainda com certa dificuldade, vi-me novamente ao lado da cama da tia Júlia. Recostei-me na cama, muito tonto e enjoado. Fiquei sentado durante alguns instantes, tentando me recompor, até que notei, com um susto e muita tristeza, que os equipamentos da tia Júlia não emitiam mais os bips rítmicos, e sim um único, prolongado, contínuo e triste bip. Ela havia morrido. As lágrimas escaparam dos meus olhos. Cerrei as pálpebras segurando as mãos dela para um adeus solitário. Cambaleando, peguei a chave e fui até a porta. Com uma última olhada para a cama, atravessei a soleira, girei a chave na fechadura e, mais uma vez, meus joelhos falharam. Agachado, vomitei até quase desmaiar. "Benny!" A Carlinha chamou, atrás de mim. Limpei a boca com a barra da camisa antes de me virar e constatei que a Carla estava chorando. Fui até ela e a abracei apertado. Aquele pesadelo parecia não ter fim e eu precisava proteger a Carlinha com todas as minhas forças. "Carla, onde fica o porão da casa?" Ela me olhou, mas não respondeu. "O porão, Carlinha. Preciso muito saber onde fica o porão." "A mamãe disse para eu nunca entrar lá. Ela brigou comigo." "O que ela falou?" "A mamãe estava escrevendo lá antes de...
A minha prima gaguejou, ainda chorosa. Antes de ficar doente. E um dia eu quis ir visitar lá embaixo e ela brigou comigo. A mamãe disse que era lá que a escuridão morava. Aí eu falei que a escuridão morava no meu quarto, que ela não precisava se preocupar. Mas então ela... Quando relembrei as cenas de minutos atrás, ajoelhei-me e a olhei dentro dos olhos. Vai ficar tudo bem, Carlinha. Confie em mim. Ajeitei os cabelos dela atrás da orelha. Mas o primo precisa ver o que tem no porão. Você não tem medo deles? A Carlinha me olhou com curiosidade. Medo de quem? Dos homens que fizeram aquelas coisas lá embaixo, muito tempo atrás. O meu amigo me mostrou. Mostrou para a mamãe também. Absorvi as palavras da Carlinha tentando não transparecer o assombro que sentia. Sorri com fingida tranquilidade ao afirmar: vou tomar cuidado. Aparentemente mais calma, a Carlinha enfim me contou onde ficava o porão. Por ser uma casa bem antiga, a entrada estava camuflada na parede embaixo da escada. Lá fora, a chuva não dava trégua e à tarde já virava noite. Ainda nenhum sinal do tio Romeu. A tia Júlia morrera. A Amanda estava a quilômetros de distância. Éramos só eu e a Carla. E para protegê-la, pensei, encarando a entrada escura para o porão, de mãos dadas com minha priminha, eu iria até o inferno se fosse necessário. De novo. 5º. Porão. Arquivo do Departamento de Polícia de Southampton, New Hampshire. Caso número 00016A, Darrington. Reprodução do prontuário médico do suspeito B.F.S. Hospital Geral de Southampton, emergência. Prontuário número 00000782568, dígito 9. Data 24 de junho de 2004. Hora 5h50 AM. Relatório preliminar. Paciente N/I. Idade mais ou menos 18 anos. Pele branca. Olhos azuis. Cabelos negros. Peso 73 quilos. Altura 1,82 m. Tipo sanguíneo AB positivo. Pressão 8/4. Glicose 76. O paciente foi trazido à emergência por agentes da polícia, preso em flagrante, encontrado na cena do crime coberto de sangue. Pressão arterial baixíssima, administração emergencial de Efortil 10 mg. Sem ferimentos graves aparentes, mas com diversas escoriações pelo corpo e uma fratura no tornozelo direito. Desidratado, desnutrido e fora de si, com fala confusa e repetitiva. Aparentava estar sob efeito de entorpecentes. No entanto, os exames toxicológicos nada acusaram. Comportamento conturbado e agressivo. Após a administração de diazepam 10 mg, transferência urgente para o Hospital de Isolamento e Sanatório do Condado de Borough. Ordens do Sr. Kingsman. Atenção! Os policiais recomendaram extrema cautela com o paciente. Ele está sob custódia. Estava tão forte a chuva lá fora que as janelas da sala pareciam lutar constantemente para resistir à pressão da água que fustigava os vidros. Eu havia perdido a noção de tempo, das horas. Minha cabeça rodava. Na verdade, sabia de muito pouca coisa naquele momento. Sabia que a tia Júlia estava morta, isso era um fato, e que algo muito bizarro estava acontecendo, como se eu estivesse preso numa realidade paralela perturbadora. Mas tinha consciência de que a nossa segurança, minha e a da Carlinha, dependia exclusivamente de mim. Quando abri a porta do porão, fui surpreendido por um forte cheiro de mofo e um vento muito gelado. A Carlinha se encolheu e apertou a minha mão com força quando os cabelos dela esvoaçaram. Estreitei os olhos,
tentando apurar a visão, mas isso não surtiu nenhum efeito. O escuro era tanto que eu não conseguia enxergar mais do que 2 degraus à frente. Tentei identificar algum interruptor perto da saída, na esperança de iluminar a longa escada que descia para o nada. Porém, ao apertar o botão descascado, nenhuma luz se acendeu. Fui até a cozinha para procurar nos armários algo que pudesse iluminar o caminho, lampião, lanterna, fósforos, o que fosse. Encontrei um estranho pacote de velas negras que me pareceram de forma nauseante, muito familiares. Acendi uma delas no fogão e, com a sua cera, colei-a em um pratinho. Essa seria a minha fonte de iluminação para descer as escadas. Teria de servir. Retornei à escada, ainda de mãos dadas com a Carlinha, mas quando desci o primeiro degrau, ela apertou meus dedos e estacou. Você não quer descer até lá, Ben? Disse a Carlinha com uma voz que definitivamente não era dela. Quem? Comecei a falar e então me virei com o coração acelerado. Quando prestei atenção às feições da Carla, seu rosto de menina outrora lindo estava se deformando e adquirindo um ar de magreza assustadora e, de alguma forma, uma aparência animalesca. A escuridão a deseja, Ben. Ela afirmou com uma entonação que modulava do grave para o agudo a cada palavra. Não há nada que você possa fazer. Senti minhas mãos queimarem e larguei a mãozinha da Carla. Essa criança é minha! Ela gritou e escancarou a boca de forma sobrenatural, enquanto seus olhos se transformavam em 2 grandes esferas negras. Então senti um impacto violento no peito quando a Carlinha me empurrou com força descomunal escada abaixo. Não lembro da queda, devo ter batido a cabeça no primeiro degrau, mas tive muita sorte de não quebrar o pescoço. Acordei instantes depois num chão frio, com uma gota d'água que pingava ritmicamente na minha testa. Abri os olhos, mas quase não pude enxergar. Minha cabeça latejava e todo o meu corpo doía. Demorei alguns instantes para lembrar o que havia acontecido, mas quando revi a imagem do rosto demoníaco da Carla na minha mente, me ergui de uma vez. Eu tinha que encontrá-la. Ainda desorientado, tentei me localizar naquele porão úmido e fedorento. Minha visão foi se acostumando aos poucos com a escuridão e logo pude detectar um pequeno lampião sobre uma mesa velha repleta de papéis. Havia muitos fósforos apagados ao lado, o que significava que alguém passara bastante tempo ali. Sem dificuldade, encontrei uma caixa e acendi o lampião, determinado a procurar a saída. Então, uma das folhas, agora fracamente iluminada pelo fogo, chamou minha atenção. Tinha a fina e rebuscada caligrafia da tia Júlia. Eram os manuscritos do livro em que ela estava trabalhando, um romance ainda sem título. O que estranhei foi como a escrita alterava de uma forma suave para imensos garranchos. A tia Júlia sempre teve o hábito de escrever à mão, contrariando todos os protestos da Amanda, que sempre fora aficionada por tecnologia. Não leia. Veio ao meu encontro o aviso do tio Romeu, ao telefone, em meio à estática, quando liguei mais cedo. Você precisa ler, bem. Agora era a tia Júlia, e recordei todo o medo que vivi naquele lugar horrível. Por instinto, decidi ler. Então fui desbravando os manuscritos de minha tia, apinhados de rasuras escritas por cima das linhas do livro. Muitas frases pareciam desconexas, mal escritas e bastante complicadas de entender. E Beatrice mal podia acreditar na sorte de ter encontrado Brandon na entrada. Mal. Eles querem levar a Carla. Escuridão. A casa é a entrada. O mal do inferno. Sangue frio, desespero. A casa é a entrada. Eles querem a Carla. Criança ritual. Brandon não sabia se ria, mas pegou gentilmente na mão dela enquanto se preparava para... Olha, Douglas, entenda que Beatrice ainda não se decidiu, mas ela... Morte, terror, sangue,
Ritual. Posso ver o inferno, terrível, desespero, tristeza, sangue. Querem me levar. Levar a Carla. Não posso deixar. Ajudar. Precisa ajudar. Mal está aqui. Escuridão está aqui. Ao ver a cara de surpresa de Douglas. Eram muitas passagens carregadas de desespero. Conforme eu lia, uma sensação de urgência crescia dentro de mim. Notei que a caligrafia voltava ao normal no rodapé de uma das folhas e o que li caiu como uma bomba no meu coração. Já não aguento mais. Não vou mais resistir. Não suporto mais essas visões. Ele está envolvido e quer usar a Carla. Eu preciso ajudar, de alguma forma. A Amanda já está morta. Meu Deus, minha filha. Morta. Agora ele quer a Carla. Ele precisa dela. A entrada para o inferno não pode ser aberta. A escuridão está chegando e vai levar todos que pisarem neste inferno. Vou ligar para a polícia. Já estou fora de mim. Não sei mais quanto tempo tenho. Polícia. Ritual. Ajude. Júlia, 19 de setembro de 2003. Nesse ponto eu já não lia mais nada. Todas as imagens apareciam na minha frente e desmoronavam tudo o que eu conhecia como vida real até aquele momento. Foi quando me perguntei como eu não tinha sentido o brutal impacto daquela revelação. Amanda morta. Ela estava na faculdade. Isso não fazia sentido algum. E quem queria levar a Carla? Entrada para o inferno? Quem estava envolvido? Quanto mais eu me aprofundava naquele pesadelo, naquelas perguntas, mais as coisas pareciam surreais. A quantidade de dúvidas me deixou tão sufocado que quase perdi a consciência. Pude ouvir, no entanto, a freada violenta de um carro no lado de fora da casa, a porta da frente sendo aberta com violência e a voz grave do tio Romeu chamando meu nome. Quando comecei a correr em direção à escada, escutei a Carlinha gritando no andar de cima. De repente, várias mãos bizarras começaram a brotar do solo e eu senti como se estivesse à beira de um penhasco quando uma delas agarrou meu pé. Chutei com violência para me desvencilhar das demais e o frio na barriga aumentou. Eu me sentia prestes a cair. Quase sem forças, olhei para a frente e vi a imagem da tia Júlia estendendo a mão para mim. É o Romeu, bem. Salve a Carla. Tentei agarrar os dedos da tia Júlia, mas a imagem desapareceu como fumaça e no lugar da mão dela encontrei o corrimão da escada. Apoiado na barra, comecei a içar o meu corpo com a pouca energia que me restava. O cheiro podre já dominava todo o ar, mas eu avistava a porta de saída logo à frente, entreaberta. Arrastando-me degrau por degrau, lutando contra as dezenas de mãos em carne viva que me puxavam, alcancei a maçaneta e me joguei com um impulso para fora do porão. Então, um soco atingiu meu rosto em cheio. Foi nesse instante que tudo começou a fazer sentido.